Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, que bom que todos vocês já estão aí presentes, né? Tá faltando alguém? Bom, tá faltando aí o... Quem que tá faltando? Leandro? Não, Leandro já tá chegando aí, falou que já vai entrar online aí. Mas vamos começar para não atrasar, tá certo? Quem não chegar, depois assiste aos vídeos depois, tá certo? Eu vou deixar gravado e aí você pode assistir, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar que eu já respondo, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a escala maior. A dúvida foi a seguinte: como eu faço para dominar a escala, né? Na verdade, a dúvida foi como dominar escalas, mas então eu resolvi começar pela escala maior. Então, a votação lá no WhatsApp, inclusive, foi sobre escala maior, começar pela escala maior. Então, vamos lá. O que é a escala maior? Em primeiro lugar, precisamos entender que a escala maior é uma sequência de notas organizadas em tom e semitom. Assim como utilizamos como unidade de medida o centímetro, o metro, quilômetro para medir distâncias, na música usamos o tom e o semitom. Tá certo? Então, na música, nosso parâmetro de medição na música é o tom e o semitom. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você sai da sua casa e vai até uma padaria, por exemplo, você percorreu uma distância, 100 metros, ou quem sabe 1 quilômetro, né? E aí você tem esse intervalo de distância do momento em que você sai da sua casa até o seu ponto de chegada. Na música, o nosso parâmetro de medição é o tom e o semitom, certo? Essa é a nossa distância, falando em escalas, tá certo? Então, se eu saio, por exemplo, de Dó, todos vocês já conhecem a nota Dó, e eu quero ir para algum ponto, eu vou ter que saber qual é a distância que eu vou ter de um ponto a outro, né? Eu sei que vocês estão começando agora, ainda é muito novo para vocês, mas se eu partir desse Dó e chegar até o Si, essa nota aqui é a sétima. Então, fiz aqui um intervalo aqui, ó. Aqui é a sétima maior. Aqui eu vim para a quinta, vim para a quarta, vim para a terça, do Dó vim para a segunda. De um Dó até o outro Dó é uma distância de oitava, um intervalo de oitavas, né? Então, a menor distância no piano ou no teclado, existente no piano ou no teclado, é o semitom. Tá vendo? De Dó para Dó sustenido, por exemplo, é a menor distância que existe, é o semitom. Tá bom? E depois nós temos o tom, que são as distâncias que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos falar somente sobre o semitom e sobre o tom, falando em intervalos, tá? Então eu já vou aqui mostrar para vocês aqui um quadro sobre o semitom, tá certo? Ó, você tá vendo aí na sua tela essa ilustração aí. Você sai, por exemplo, de um Dó até um Dó sustenido, tá vendo? A bolinha vermelha, o primeiro desenho ali, a primeira bolinha ali tá no Dó e vai pro Dó sustenido, tá vendo? Então você caminhou um semitom, certo? É uma distância, um intervalo de semitom. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se eu tô em Mi e vou para Fá, também tenho aqui uma distância de semitom. Se eu vou de Si bemol para Si, também uma distância de de semitom. Se eu vou de Ré para Ré sustenido, também uma distância de semitom. Agora, não é somente subindo não, tá? Tanto que na nossa ilustração aí, no nosso desenho, eu não estou dizendo se eu estou subindo ou descendo, né? Tem uma seta aí, mas não diz. Então eu posso descer também. Se eu estou em Fá, posso descer um semitom para Mi. Se eu estou em Si, posso descer um semitom para Si bemol. Se eu estou aqui, vamos usar o Mi bemol, vou descer para Ré, ou Ré sustenido, vou descer para Ré. Tá bom? Então essa daí é a nossa distância de semitom, ou seja, é a menor distância que nós temos no piano ou no teclado. Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar, tá bom? Continuando aqui, esse é o semitom, tá certo? Agora vamos falar do tom. O que é o tom, né? O tom, ele é a soma de um semitom mais um semitom.
ok? O que vai acontecer aqui? Partindo do princípio aqui que eu saio de Dó, eu subo para Dó sustenido, eu andei o quê? Um semitom, certo? Agora, eu quero um tom, então eu somo mais um semitom. Eu saio de Dó sustenido e vou para Ré. Agora eu fechei um tom, beleza? O que acontece? Se eu sair de Dó para Dó sustenido, eu tenho meio tom. Se eu somar mais meio, eu tenho um tom. Tá certo? Por exemplo, se eu estou em Fá sustenido e eu quiser andar um tom, eu ando um semitom mais um semitom. Agora eu tenho um tom completo. Se eu estou em Si e quero andar um tom, eu conto um semitom mais um semitom e fecho aqui um tom. Agora uma dica muito legal que eu vou passar para vocês agora é o seguinte. Olha, com essa dica aqui você vai conseguir achar um tom rapidamente. Por exemplo, se eu quero achar um tom, eu preciso entender o seguinte, que entre um tom sempre vai existir uma tecla no meio. Tá vendo? Interessante, né? Por exemplo, se eu estou em Ré e quero fazer um tom, eu venho para Mi. Correto? Até aí, tranquilo, né? Agora, percebe que eu tenho uma tecla no meio aqui também? Percebeu? Ó, a Milena está perguntando aqui. Sim. Não, olha, a Milena perguntou o seguinte. Tá, e quando eu sair de uma tecla preta? Não tem mistério nenhum, pessoal. Olha só, se você está numa tecla preta e você quer achar um tom, você vem para Sol sustenido. Agora, olha que interessante, também temos uma tecla no meio, olha. Concorda? Nós temos o Sol. Se eu estou em Fá sustenido e vou para Sol sustenido, eu tenho uma tecla no meio. Então, com isso, eu formo também um tom. Beleza? Partindo de... Vamos complicar um pouquinho agora. De Si bemol. Se eu quero um tom, eu imagino que eu tenho que deixar uma tecla no meio e venho para Dó. Pronto. Fechei um tom. Tá certo? Se eu estou em Mi bemol, mais uma vez, quero formar um tom, eu venho para Fá. Perceba que o Mi está no meio. Certo? Então, pessoal, o intervalo de tom, ele sempre vai ter uma tecla no meio. Isso é uma dica muito legal. Vai facilitar muito a sua vida na hora de começar a montar as escalas, tá certo? Falando aqui voltando aqui o semitom, eu falei do tom, né? Agora voltando no semitom, ele não tem nenhuma tecla no meio, tá certo? Essa é a dica do semitom. O semitom é a menor distância, então entre eles não tem nenhuma nota, tá vendo? Se eu estou em Mi e vou para Fá, eu não tenho nenhuma nota entre eles, eu já saio direto de Mi e vou para Fá, beleza? Tranquilo? Vou dar seguimento, tá bom? Então nós falamos sobre tom e semitom, certo? Agora, uma coisa muito importante também que você precisa entender para você começar a montar as suas escalas é o seguinte. Os símbolos sustenidos, sustenido e bemol, né? Nós chamamos também de acidente. São acidentes que acontecem na música, certo? Vamos falar primeiro do sustenido. O sustenido, ele aumenta a nota em um semitom. Tá lá o símbolo, parece com uma hashtag, né? Ou então um jogo da velha. E o bemol, ele diminui a nota em um semitom. E é um B minúsculo, tá vendo? Então o sustenido é um jogo da velha, um hashtag. E o bemol é um B minúsculo. O sustenido eleva a nota em um semitom. E o bemol abaixa a nota em um semitom. Vamos lá. No desenho que você tem na sua tela, você tem um Ré. Quando a gente sobe um semitom, inclusive isso aí foi a dúvida da semana passada, lembra, pessoal? Quem foi que perguntou? Ele não está na aula hoje. Beleza. Mas então, essa foi a dúvida dele na semana passada. Se eu estou em Ré e eu subo para Ré sustenido, aliás, vamos lá, voltando aqui, se eu estou em Ré e eu subo um semitom, essa nova nota aqui vai se chamar Ré sustenido. O que acontece? Se eu estou em Ré e eu subo, essa nova nota vai terá o mesmo nome da nota anterior.
porém agora com esse sinal de sustenido para dizer que ela subiu um semitom. Entendeu agora? Então, essa foi a dúvida da semana passada, porque acho que foi o Carlos, se eu não me engano, né? Ele achava que eu tinha que chamar de outro nome, né? Mas isso não vem ao caso, tá? Isso aí é aquela aulinha que nós tivemos de enarmonia, né? Não é o assunto de agora, mas enarmonia é quando você tem uma nota e essa mesma nota pode se chamar Ré sustenido se ela subir ou Mi bemol se ela descer. Lembra disso? Tranquilo? Mas, para exemplo aqui dessa aula, nós vamos chamar de Ré sustenido mesmo, tá bom? Se eu estou em Ré e eu subo, essa nova nota vai se chamar Ré sustenido. Fácil, né? Se eu estou em Sol e eu quero subir um semitom, eu vou chamar essa nova nota de Sol, só que agora sustenido. Sol sustenido. Eu sustenizei a nota, eu subi um semitom, beleza? Agora, o contrário também acontece, ok? Se eu estou em Ré e eu quero descer um semitom, a minha nova nota vai ter o mesmo nome da nota anterior, porém agora com B minúsculo ao lado, e vai se chamar Ré bemol, tá bom? Ré, desci um semitom, Ré bemol. Se eu estou em Sol e quero descer um semitom, agora eu vou chamar essa nova nota de Sol bemol. Tranquilo? Fácil, né? Até aí, sem problemas. Tudo bem? Se tiver perguntas, vamos lá, vamos avançando aqui. Bom, agora o que acontece? Um outro assunto muito importante que a gente precisa ver, um conceito muito importante que nós vamos utilizar nas escalas, chama-se cifras, né? Eu sei que vocês já conhecem, nós já tivemos essa aula, mas como hoje é um apanhado, né, de como podemos dominar as escalas, eu estou falando todos os pontos que são os conceitos principais ali importantes. Então a cifra, o que acontece com a cifra? Bom, as cifras são usadas para representar acordes ou notas musicais, tá certo? Bom, então uma cifra são aqueles símbolos, né, que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar aqui no próximo slide, fica tranquilo. Eles são símbolos que vão substituir as notas musicais. Por exemplo, se eu quiser falar um Dó, ou quiser escrever um Dó, eu não vou escrever D, O, né, com acento, ou um Ré, eu vou escrever R, E e um acento. Não, eu vou utilizar a cifra que vai substituir esse acorde. Agora, esse acorde, aliás, a cifra, ela representa somente acordes? Não, a cifra, ela também pode representar apenas uma nota, tá bom? Como você está vendo aí na sua tela, está escrito ali, ó, acorde de Dó. O acorde de Dó, por exemplo, ele é formado por Dó, Dó, Mi e Sol. Tudo bem? Dó, Mi e Sol. Formamos o acorde de Dó maior. E a cifra que vai representar esse acorde é somente um C maiúsculo, que está ali também na sua tela. Ok? Então nós vamos utilizar isso aqui esse Dó para representar um acorde, ou seja, as notas vão ser tocadas juntas. Esse C representando um acorde significa que dentro desse acorde, dentro dessa cifra, possui o Dó, o Mi e o Sol. O Dó, o Mi e o Sol estão contidos dentro dessa cifra, beleza? Agora as cifras também vão representar notas, tá bom? Quando nós vamos montar uma escala maior, por exemplo, eu quero tocar a nota Dó, então eu quero utilizar em cifras, eu vou utilizar as cifras normalmente. O C, o D, o E, tá bom? Para representar as notas. Então, as cifras podem ser utilizadas de duas formas, para acordes e também para representar somente uma nota sozinha. Um C maiúsculo, por exemplo, pode representar somente uma nota. E quando que eu vou saber que a cifra vai estar representando uma nota ou um acorde? Vai depender do contexto, tá bom? Por exemplo, quando você está tocando uma música, tenho certeza que você já baixou da internet e as músicas que a gente trabalha aqui, em cima da canção tem lá a cifra, né? Então, aquela cifra ali naquele contexto, ela representa o acorde completo. Beleza? Agora,
quando a gente estuda coisas destacadas, por exemplo, como a escala, por exemplo, que nós estamos estudando aqui, e a gente vai ter que dar nome para essas teclas, então nós vamos utilizar também as cifras para facilitar a nossa vida, beleza? Então é muito importante você aprender as cifras. Agora eu vou colocar para vocês aqui o quadro das cifras. Fica tranquilo que essa aula aqui vai ficar gravada para vocês, tá? Para vocês que estão tendo a aula online aqui, ela vai ficar gravada. Tá aí, ó, o quadro de cifras. Tá vendo? Ó, Marcelo tá perguntando aqui, ó. Marcelo perguntou agora aqui. Tá, mas exatamente isso. Olha só, essa cifra aí, ela tá representando uma tríade, tá bom, Marcelo? Tá me ouvindo? Isso aí, exatamente, isso aí. Por quê? Essa cifra, ela tá no seu estado simples, né? No seu estado mais simples. Você vê que não tem nada ao lado dela, nenhum número, nenhuma sétima, nenhuma nona, tá vendo? Um 7 com M, que significa uma sétima maior, não tem nada disso aí. Então, quando você estiver vendo a cifra, são essas letras em amarelo, né? Que você está vendo. Se elas estiverem somente a letra, sem nada ao lado, significa que é uma tríade, tá bom? No caso do Dó, é o Dó, Mi e o Sol. Perdão, pessoal. Dó, Mi e o Sol. Tá bom? Então vamos lá. A parte superior, agora para você, Milena, que perguntou lá Isso, você que perguntou lá no WhatsApp, foi a Milena. A parte superior, nós temos as notas musicais. Presta bem atenção nisso. Em cima nós temos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Beleza? Ok. Abaixo nós temos a cifra que agora vai substituir essa nota, tá bom? Então, a partir de agora, vocês vão ter que decorar essas cifras e entender e decorar quem essas cifras substituem. Por exemplo, o C maiúsculo, ele substitui o Dó. Tá certo? Não, vamos falar diferente, né? O Dó que está em cima, a cifra dele é um C maiúsculo. O Ré é um D, o Mi é o E, o Fá é o F, o Sol é o G, o Lá é o A e o Si é o B, tá certo? Então essas letras em amarelo, elas correspondem às cifras que vão substituir as notas musicais, tá certo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Então vocês precisam decorar isso aí, tá bom, pessoal? Porque a partir de agora, quando a gente começar a estudar as escalas, nós vamos utilizar esses símbolos, tá certo? Para a gente começar aí a montar as escalas. Nós não vamos mais escrever Dó, Ré, Mi, nós não vamos escrever por extenso, né? Vocês sabem como é que é, né? Nós estudamos assim lá no início, lembra? Quem é aluno mais antigo aqui sabe disso. Então, nós vamos utilizar agora cifras, tá certo? É assim que você vai ver na música, tá bom? Então, ó, aquele Dó ali, ó, o C maiúsculo, para o Ré vai ser o D maiúsculo, a nota Mi, nós vamos utilizar um E, para o Fá, nós vamos utilizar um F, para o Sol, um G, para um Lá, um A, e para o Si, um B. Beleza? Então essas são as notas musicais, representadas agora por cifras, tá bom? Então decore as cifras, tá certo? Bom, tranquilo até aí, né? Agora vocês vão entender por que vocês têm que decorar as cifras. Vamos lá.